Muito bem, pessoal, estamos gravando aqui. Ah, Bom, pessoal, estamos gravando aqui bactérias que não têm parede rígida ou que são dependentes de outras células. Elas são vários grupos de células, mas basicamente são micoplasmas, clamídias, rickétsias e alguns parentes deles com nomes diferentes. Bom, os micoplasmas são o primeiro grupo de bactérias que nós vamos falar. Eles foram identificados em gado bovino como um agente PPLO, um vírus, e em infecções respiratórias em 1898. A gente achava que era um vírus, porque ele é filtrável. Mas depois nós conseguimos identificar como bactéria em 1944, que causam várias doenças humanas. Eles são pequenas bactérias que não têm parede celular rígida durante seu ciclo vital, menores que as bactérias com parede, são menores que 0,4 micrômetros, são os menores organismos conhecidos de vida livre que crescem fora de células e, por não ter parede celular, eles não se coram bem pelo Gram, certo? Sendo de formas muito variadas e plásticos do que as bactérias que são aquelas caixinhas de cápsula que a gente conhece tão bem. Nas colorações de Ginsa, que é uma coloração especial, eles aparecem como pequenos cocos pleomórficos, ou seja, tem um pedacinho diferente, não tem uniformidade, pequenos bacilos, espirais e algumas vezes até formas em anel. O seu diâmetro é muito pequeno, de 0,15 a 0,30 micrômetros, e eles estão no limite de observação do microscópio e nunca estão soltos. Pelo seu tamanho, são filtráveis, como os filtros que a gente filtrava antes para isolar vírus. Esse tamanho aqui que vocês estão vendo, 0,45, é um tamanho que você usa para esterilizar soluções que você não pode aquecer, não pode botar na autoclave, como meio de cultura, tal. Então a gente usa isso sempre. Esses micoplasmas são resistentes aos antibióticos que interferem na integridade da membrana bacteriana, como as penicilinas e cefalosporinas, que são mais voltadas para gram-positivos, vancomicina, bacitracina e gentamicina e outras bactérias e outros antibióticos que são voltados para gram-negativos. Mas eles são suscetíveis à tetraciclina, que interfere com a parede, a membrana celular, não com a parede bacteriana, e a eritromicina, que interfere no RNA ribossomal bacteriano. Bom, elas são bactérias simples, parecia. Inicialmente a gente achava que uma micoplasma era uma bactéria redondinha, envolvida por uma membrana, sem cápsula, certo? E que continha no seu interior o DNA, o RNA, certo? As proteínas, e crescia desse jeito aqui, com proteínas desse jeito aqui. Depois, quando a gente foi fazer outra estrutura mais detalhada, nós descobrimos que isto aqui é mais ou menos esse pedaço aqui dela, certo? Mas ela não está tão solta quanto imagina, porque ela tem uma estrutura interna, essas bandejas de fibrilas, que estão ligadas numa estrutura que parece botão, um botão terminal, que por sua vez tem um complexo de adesina na sua superfície. Então, esta aqui é a forma reprodutiva dela, mas esse botão aqui faz com que ela seja capaz de grudar na superfície celular e estar ligada ao microambiente celular de tal forma que ela possa crescer a situação. Bom, então a célula é envolvida por aquela membrana, certo? O citoplasma contém ribossomo, mas não contém mesossomo, que é o da divisão. Ela reproduz por divisão binária, certo? Em algumas espécies parece haver uma pequena material na cápsula dela que ajuda a uma certa estrutura, mas esse sistema de botão dela aqui permite a adesão e a invasão, bloqueia o movimento ciliar e mantém a célula na proximidade da célula hospedeira. Aqui dá para ver bem um micoplasma preso pelo botão na superfície celular, está em azul. E aqui um corpo celular, tá vendo? É difícil de identificar, mesmo na microscopia eletrônica não dá. Isto aqui é um micoplasma na superfície, só que ele está no meio dos cílios, certo? Interferindo com os cílios. Ele está do lado de fora ainda, mas do lado de parte externa do cílio. Bom, a reprodução dele é uma reprodução complicada, porque algumas espécies obtêm energia tanto da glicose como da ureia. Todas as espécies têm DNA, RNA, lipídios e proteínas. Não se sabe onde eles obtêm os aminoácidos, mas se acredita que por difusão, e eles são capazes de sintetizar membrana, certo? A partir de colesterol em suas membranas. Essa síntese de esteróis
essa necessidade de esterol faz com que o meio de cultura que você vai crescer precisa ter uma certa quantidade de gordura, que não é muito fácil, porque às vezes precisa encontrar as coisas, lipídio não dissolve bem, né? Muito bem. Então, o que se descobriu são que eles têm uma forma elementar. Esta forma elementar cresce para uma forma vegetante, que é um pouco maior. Essa forma um pouco maior vegetante vai crescendo, pode duplicar entre si, mas num determinado instante ela vai se transformar num monte desses pequenos corpos elementares de completar o ciclo. Veja que tudo isto aqui é extracelular, não tem nada crescendo dentro de células. Ok? Muito bom. O diagnóstico laboratorial é complicado, mas basicamente depende da cultura. E ele cresce em meios de cultura. Olha aqui eles crescendo aqui. Eles crescem com essa forma de ovo frito, que a gente chama, certo? O micoplasma precisa crescer para identificar. Por quê? Porque a gente acha que é mais importante saber quantos micoplasma tem do que só conseguir identificar. O PCR é muito bom, muito sensível, mas às vezes complica, porque as pessoas podem não ter a micobactéria viva e ainda assim ter o PCR positivo no escarro. A sorologia, vocês vão ver pelo quadro clínico da doença, é muito mais importante, porque essa doença não é letal, a maioria delas causadas não é letal. E as reações sorológicas são bastante eficientes porque elas podem ser feitas com esses antígenos obtidos da cultura, certo? Principalmente a fixação do complemento e a hemaglutinação, mas a fixação do complemento é muito bem. Só que precisa de 2 semanas para poder encontrar os anticorpos. Os micoplasmas crescem nessa forma de ovo frito, a penicilina a gente coloca no meio para evitar que outros antibióticos também, que cresçam as outras bactérias, certo? Ele cresce em meio que não precisa de alta pressão osmótica, porque ele não aguenta muito uma pressão osmótica maior, e nesse sistema as colônias são bem pequenas e difíceis de ver. Você está vendo? Esta aqui é 1 milímetro, 0,4 milímetros. Então esta aqui tem 0,1 milímetro, é bom para olhar no microscópio. Essa aqui foi colocada com nitrobrutetazoóleo, que é um corante que na presença daquelas enzimas da oxidação fosforilativa, ele vai ficar azul escuro, certo? Então aqui vocês estão vendo esse ponto central, onde as bactérias estão fazendo oxidação, tá? Eles não crescem rápido, então precisa de pelo menos 2 dias e às vezes 2 semanas até para sentir as colônias se formando. Ela dura um tempo longo, então a pessoa fica doente muito tempo, tá? Ela gosta de crianças e adultos e idosos, e ela não tem relação com a estação do ano. As pneumonias gostam do começo da primavera, certo? E do começo do inverno. As mudanças de estação elas gostam mais, tá? Ocorre mais frequente. Além disso, se a infecção não for pulmonar, mas for no trajeto do pulmão, você vai pegar traqueobronquite e faringite, na dependência de quanto micoplasma você comeu ou te infectou. Uma outra doença importante causada pelos micoplasmas são as uretrites. A uretrite é uma doença sexualmente transmissível que se caracteriza por uma infecção urinária da uretra, que é a parte terminal, certo? E acontece depois de uma relação sexual. Então a gente chama isso de uretrite sexualmente transmissível. Ela é causada por 2 micoplasmas, o micoplasma hominis e a ureaplasma urealyticum, que é um outro dos 2 micoplasmas. Esta doença sexualmente transmissível é muito frequente e isso vai de encontro a que essas bactérias que nós estamos falando hoje são de difícil transmissão homem-homem. Precisam de uma transmissão intensa, como a transmissão sexual, para conseguir sua transmissão. Além disso, uma vez que você fez o diagnóstico de uretrite, você tem que afastar outras causas de uretrite, para garantir que você não precisa usar um tratamento específico. Então aqui nós temos que afastar a Neisseria gonorrhoeae, que é causada por diplococos gram-negativos, facilmente identificáveis na secreção uretral, e a Chlamydia trachomatis, que eu vou falar a seguir. Então a Neisseria, vocês já tiveram uma informação, e agora eu vou falar da Chlamydia trachomatis. Bom, as clamídias são bactérias intracelulares obrigatórias que não têm capacidade de adesão. Elas contêm DNA, RNA, ribosomas, mas elas perderam o ATP e várias vias sintéticas, e elas são bactérias e não micoplasmas.
Elas não têm aquele corpúsculo de botão, nada disso, e elas têm uma parede celular, mas que não tem peptidoglicanos. Ela é uma espécie de, não sabemos se é um gram positivo ou um gram negativo, mas ela tem uma parede celular, e essa parede celular envolve muitas pontes de sulfeto. É uma parede celular diferente. Elas são imóveis, não têm adesão, e são parasitas intracelulares de aves e mamíferos. Elas multiplicam-se no interior da célula hospedeira, no citoplasma, e a célula que ela invade é a célula que está em contato com o meio externo, portanto, uma célula epitelial. E elas não são transmitidas por vetores, quer dizer, elas não têm nenhuma transmissão. Inicialmente, quando a gente achava elas, a gente via a microscopia delas, elas foram incorretamente chamadas de vírus. Então se usava Bedsônia, ou vírus basofílicos, ou mesmo PLT. Alguns vírus grandes, como o da varíola, dão inclusões semelhantes, mas são vírus, são diferentes. Eles não conseguem sintetizar o próprio DNA, o RNA e ribosomas como as clamídias conseguem. Bom, qual é a característica das clamídias? Elas parasitam a fonte energética da célula hospedeira. Elas são capazes de sintetizar DNA, RNA e tal, mas proteínas, mas elas não perderam a capacidade de transformar a glicose em ATP. Elas não têm flavoproteínas ou citocromos e não têm capacidade de oxidação fosforilativa. E, portanto, são totalmente dependentes do ambiente intracelular. As espécies são divididas em diferentes grupos e é meio difícil você especiar uma célula tão estranha como essa e que não tem divisão sexuada. É difícil, você vai chamar assim. Mas basicamente nós temos 3 tipos de clamídias. A clamídia trachomatis, que é o maior patógeno humano, dá doença sexualmente transmissível ou doença ocular, o tracoma. A clamídia psittaci, que dá uma doença pulmonar, certo? E que é zoonótica para humanos, quer dizer, ela cresce em aves e nós acidentalmente a pegamos, certo? E a pneumonia, que dá também entre homens, mas dá também entre aves e homens. Então essas duas são zoonóticas, certo? E esta aqui não, esta aqui só dá em humano. Bom, como uma infecção zoonótica, as aves transmitem para o homem e entre si. E geralmente são psitacídeos. Psitacídeos que são papagaios e periquitos. Geralmente a gente consegue identificar muitos psitacídeos infectados. Mas além disso, pombos, patos, galinhas, gaivotas e perus também transmitem. Tem 2 formas do agente. Os corpos elementares, que são as formas de resistência, têm um diâmetro pequeno, também filtrável, um nucleóide elétron denso e são liberados de células infectadas rompidas. São as formas de transmissão homem-homem. Então, a clamídia trachomatis tem muito homem-homem. As outras 2 têm transmissão ave-homem. E o corpo reticulado, que é uma forma intracitoplasmática de reprodução, é maior, tem crescimento, certo? E é associada a não ter um centro tão denso quanto os corpos elementares. Bom, aqui o ciclo. O corpo elementar infecta uma célula. Esta célula vai fagocitar este corpo elementar, ele vai se transformar num corpo reticulado. Esse corpo reticulado vai se reproduzir para outros corpos reticulados ou formar formas menores, até que quando acaba a comida ele começa a fazer corpos elementares novamente, certo? E aí a célula se rompe ou ele sai da célula e vai invadir novas células. Então isso aqui é o sistema que dá esta inclusão aqui, ó, tá vendo? Essa aqui você vai ver sempre a inclusão. Esta é a forma de diagnóstico. Bom, quais são as doenças que ela dá? Bom, a clamídia dá a trachomatis, que é a mais importante humana, dá o tracoma, que é uma doença ocular e uma conjuntivite, dá a proctite, uretrite, salpingite e linfagranuloma venéreo, que são infecções venéreas, certo? Então, elas infectam a região genital, certo? Podendo levar a salpingite e esterilidade. E no linfogranuloma venéreo, o que a gente nota é que além da lesão que tem genital, também tem um gânglio satélite, por isso que a gente chama de linfogranuloma venéreo, porque está associado a uma infecção venérea. Muito bem. Já a clamídia psittaci e a clamídia pneumoniae, elas dão basicamente infecções de vias aéreas respiratórias, certo? Tanto superiores como pulmonares, certo? E levam a pneumonias parecidas com aquela da micoplasma, de evolução maior, certo? E essa aqui da psittacose, que é a doença das aves, tá bom? Os 2 bichos são este aqui. A clamídia pneumoniae
pode infectar o homem também. Bom, a conjuntivite é chamada de conjuntivite de inclusão e ela é transmitida a partir de secreções do trato geniturinário e autoinoculação. Quer dizer, ou a pessoa até com a infecção e transmite para o olho por autoinoculação, ou ela acontece por falta de higiene gravíssima, né? A conjuntivite neonatal infantil é adquirida no parto, ou seja, quando a criança vai nascer e tem que passar no canal de parto, a mãe está com a secreção com a clamídia no canal de parto e ela vai dar a infecção no momento que nasce. Bom, mas aí vocês vão falar, mas como é que vai aparecer? Vai aparecer 10 a 12 dias depois, de 5 a 12 dias depois que a criança nasce, não vai aparecer na hora. Então o que nós fazemos? Nós, no momento de um parto normal, independente da qualidade higiênica da mãe, saber se ela tem ou se não tem, a gente usa colírio de antibiótico ou, antigamente na minha época, eu usava colírio de nitrato de prata, que era preto, sujava os olhos da criança, tudo. Mas era igualmente bom. Ele tratava os olhos de qualquer infecção que tivesse adquirido durante o parto. Hoje se faz colírio de antibiótico como rotina. Bom, a infecção da conjuntiva é o tracoma. O que é o tracoma? O tracoma é uma infecção crônica causada por aquela infecção que você viu anteriormente das células epiteliais da conjuntiva e uma resposta imune linfocítica subepitelial que caracteriza pela presença da clamídia e uma infecção ruim aqui que leva a uma inflamação crônica do olho. Essa inflamação do olho vai subindo pelo branco dos olhos e pode atingir a córnea. Outra coisa que atinge a córnea é os cílios desse aqui tem uma forma adequada, eles são expostos para fora do olho. Se você tiver uma inflamação aqui e esse cílio começar a passar para dentro do olho, ele vai machucar a córnea, que precisa ser transparente, e vai lesar a córnea. Então isso aqui é o tracoma. O tracoma é essa infecção crônica conjuntival. Certo? Tem quase 6 milhões de pessoas afetadas e no Brasil ela tem na região norte. Aqui temos um mapa mundial de como acontece. Veja que o Brasil tem muitas regiões, realmente regiões de pobreza. Nós temos que manter a guarda com isso aqui. E veja que é interessante que as regiões em azul claro aqui, que são regiões que não se suspeita, é só baixar a guarda que o tracoma volta. Por causa da clamídia em outras doenças. A clamídia trachomatis dá outras doenças, não é só o tracoma. Dá linfogranuloma venéreo, uretrite não gonocócica, igual micoplasma, epididimite, salpingite, cervicite. Todas essas doenças aqui são doenças genitais. Mas ela também dá síndrome de Reiter, que é uma alteração imunológica que dá uma artrite que ocorre na presença da infecção pela clamídia em alteração de artrite com uretrite, certo? Na mulher, a doença inflamatória pélvica é causada por salpingite e infecção da trompa de Falópio, certo? E isto aqui dá uma inflamação local, que nem o tracoma, e vai aumentar a espessura da parede e alterar o movimento da trompa, que tem que coletar o óvulo, certo? Para a fertilização. Então isso leva à esterilidade. E ninguém nota, né? Ninguém vai olhar para dentro do seu útero onde está a sua trompa de Falópio, se está com salpingite ou não. Então a doença inflamatória pélvica é um problema para nós, certo? Bom, isso falamos das clamídias. Nós já falamos de micoplasma, clamídia. Agora vamos falar de um terceiro grupo de bactérias mais raros, que são as rickétsias. Elas são bactérias intracelulares obrigatórias, disseminadas por vetores artrópodes, e que as doenças são reconhecidas pela febre e o vetor associado, ou seja, é uma doença que você pegou do piolho, da pulga, do percevejo, do carrapato. Tem 11 gêneros de rickétsia, certo? Orientia, que é uma associada ao bicho do pé, Ehrlichia, que são relacionadas por ácaros, e Coxiella, que é um que não tem vetor até o momento, certo? Os carrapatos e os piolhos e pulgas têm diferentes formas físicas. Os carrapatos podem não ter escudo, então eles são moles, que a gente chama, porque eles não têm esse escudão aqui, que é o escudo forte que ele tem. Então quando você vai pegar ele, eles são borrachetos, certo? Os carrapatos,
desse aqui transmite erliquiose humana ou Ehrlichia cafensis. Já os carrapatos com escudo transmitem rickettsia, e eles transmitem rickettsia tanto nas montanhas rochosas como na doença brasileira. E os roedores silvestres são os reservatórios, e o nome da rickettsia é rickettsia rickettsia. Já na Primeira Guerra Mundial e em outras guerras, as doenças das trincheiras eram caracterizadas por rickétsias. A rickettsia provazek e a rickettsia quintana causaram mais mortes que os guerreiros que estavam brigando entre si. E finalmente, esse aqui foi descoberta, a rickettsia provazek, pelo Rocha Lima, que é um brasileiro. E essa aqui, a pulga, transmite a rickettsia tiffi, que dá o tifo murino quando você tem camundongos associados à infecção. Eles são parasitas intracelulares, pequenos, eles têm uma forma de coco, certo? Geralmente tem uma cápsula bem visível, dá para ver a marcação deles aqui, são bactérias que crescem dentro de células, e a sua membrana é permeável e precisa de cofator externo para crescer. A doença é a febre maculosa. A febre maculosa depende da picada do vetor, a disseminação é sanguínea ou linfática, de 2 a 14 dias após a picada, mas geralmente rápido, certo? 7 dias no máximo. Sintomas são febre, calafrios, cefaleia, dores musculares e eritemas e manchas hemorrágicas. E o comprometimento sistêmico é muito grande, porque as rickétsias gostam de crescer em leucócitos e células endoteliais. E elas dão encefalite, pneumonite, lesões cutâneas, náusea, vômitos e insuficiência renal. Se não morrer, não vai ficar com sequela, porém, corre muito risco de morrer. O tratamento é com tetraciclina, como a doxiciclina. Aqui a pele da febre maculosa, certo? O diagnóstico é muito complicado, o PCR ajuda, a sorologia só na convalescência, a cultura é muito difícil, tem que fazer em cultivo de células com PCR, e então o que acontece é que a epidemiologia, o vetor é muito importante. O que nós fazemos em geral é o bom senso. Qual que é o bom senso? O bom senso é o seguinte: na suspeita de uma febre maculosa, nós vamos tratar com doxiciclina e esperar a sorologia aparecer para você poder trabalhar com mais certeza. Mas nós vamos tratar o cara. Como vocês podem ver, as rickettsioses estão disseminadas pelo mundo porque elas vivem na borda da floresta e carrapato é o que nós mais temos. Muito obrigado.